eu estava no carro. Aí, assim, deu certo, mas ele é assim, pessoa certa, eu vou fazer o pai. Pode ver, então, não dá, porque não olha tanto na coisa. Às vezes, quando eu estou meio distraído, assim, né? Aí eu vejo assim. Graças a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova mais um dia sobre nossas vidas. Vamos dar início ao nosso culto. Amém. Quem está alegre com Jesus? Deus. Graças a Deus. A despeito de todas as possíveis lutas reais e imaginárias, nós vamos confiando no Mestre, o capitão da nossa nau, da nossa navegação, e certamente ele nos conduzirá no destino seguro. Amém? Oremos ao Senhor. Você pode ficar à vontade, se você desejar dobrar seus joelhos, fechar seus olhos, curvar sua cabeça, como o Senhor ministrar o seu coração. Amém? Afinal de contas, nós temos toda a liberdade na casa do Pai, casa esta que o Espírito Santo nos rege, nos coordena e nos orienta. Pai, amado Pai, soberano Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te santificamos, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que podemos capturar, de perceber a tua grandeza, a tua bondade, o teu amor, Senhor. E aonde nós não conseguimos humanamente perceber, capturar, apreender, nós nos dispomos por fé, Senhor, crendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido por meio da tua palavra, por meio dos teus profetas, por meio, Senhor, da acurada audição do teu Espírito Santo, que também fala aos nossos corações, que também ministra a nossa alma, que também orienta o nosso espírito, Senhor. E por isso nós te louvamos na noite deste dia, Senhor, nesta sexta-feira, por essa oportunidade ímpar, Senhor, que temos de abrir as portas da tua casa de oração, do teu santo templo, e cultuarmos, e celebrarmos, e sacrificarmos, Senhor, Pai bendito, um sacrifício santo, um altar puro, Senhor, onde nós podemos ser ministrados pelo teu Espírito Santo, podemos ser exaltados, podemos levantar nossas vozes com júbilo, com alegria, e declarar que o Senhor é santo, declarar, Senhor, os prodígios e maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor faz, e que o Senhor continuará fazendo, Pai. Por isso nós te louvamos na noite deste dia, Senhor.
Porque em muitas outras geografias, em muitos outros lugares, esta liberdade já não é mais tida, Senhor. Esta liberdade já não pode mais ser exercida, Senhor. E por isso, Senhor, nesta noite nós queremos, além de nos alegrarmos pela oportunidade que temos, nós também queremos, Senhor, nos conquistarmos pela a não oportunidade que os nossos irmãos têm em vários lugares do mundo, Senhor. Pai, lugares onde já não se pode, não tão somente abrir um lugar, um espaço geográfico, um prédio, um tabernáculo, uma casa de oração. Já não se pode nem falar do teu nome, já não se pode nem dizer que é cristão, já não se pode nem praticar a fé com amor, com bondade, com misericórdia. Lugares onde, Senhor, quem faz isso é perseguido politicamente, perseguido economicamente, perseguido até com a sua própria vida, Senhor. E por isso nós queremos nesta hora, Senhor, interceder pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Esta guerra que se deflagrou-se, Senhor, há 7 dias, está aí, nós estamos vendo, Senhor, quanta crueldade, quanto massacre, quanta dor. Senhor, lugares onde o teu povo foi massacrado, onde o teu povo foi perseguido, aonde o teu povo foi assassinado. Mas nós temos tido relatos, Senhor, que mesmo mediante a todas essas atrocidades, o Senhor tem se revelado a pessoas, a homens, a mulheres, a crianças, e estes têm crido, ainda, Senhor, que com uma fé contida, ainda que com uma fé contida, Senhor, uma fé guardada, uma fé que não pode ser proclamada, que não pode ser partilhada, mas mesmo assim o Senhor tem se revelado e grandes coisas têm acontecido, Senhor, neste mundo onde a tua igreja é perseguida. Pai, oramos que o Senhor continue renovando, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue sendo a âncora da esperança da alma, como diz o autor aos Hebreus. Senhor, no nome de Jesus, que eles não possam recuar, que eles não possam retroceder, mas que possam permanecer firmes. E a nós, do outro lado do ocidente, que possamos, Senhor, mediante toda a facilidade que temos, ainda temos, que possamos ser despertados, que possamos ser renovados, que possamos ser levantados, Senhor, e com grande ousadia, com grande intrepidez, compartilhar, partilhar, amar, comungar a fé que nos foi dada, Senhor, que nos foi herdada, às vezes que nos foi encontrada pelo teu amado Espírito Santo. Por isso, Senhor, recebe nossa oração, recebe nosso clamor, recebe nossa petição, Senhor, e nesta noite que o teu Espírito Santo possa ter plena liberdade, Senhor. Queremos dizer ao Espírito Santo, Senhor, que ele tem liberdade de atuar nos nossos corações. Queremos declarar com firmeza de voz e de convicção. Queremos dizer que ele tem liberdade, que ele tem passe livre, que ele tem total liberdade de adentrar em nossos corações, em nossas almas, vasculhar, verificar, esquadrinhar, esmiuçar. Pai, que tudo aquilo que possa estar querendo impedir de que nós realizemos um culto racional, um culto espiritual, um culto quebrantado na tua presença, Senhor, que possa ser repreendido no nome de Jesus. Pai bendito, que tenhamos total liberdade na tua presença. Por isso eu te agradeço por cada irmão que já chegou, por cada irmã que já chegou, por cada um que está vindo, Senhor, com a sua peregrinação, com os seus passos, já no seu coração adorando, já no seu coração sintonizando-se com o céu. Traz em segurança, traz em paz, traz em liberdade de adoração, Senhor. Pai bendito, Pai amado, Senhor de nossas vidas, oramos que tudo aquilo que possa tentar impedir que os teus anjos possam guerrear, quebrar, fazer bater em retirada, Senhor, e que possamos ter total liberdade de te adorar em espírito e em verdade. Pai bendito, no nome do Senhor, no nome do Senhor, nós queremos de antemão orar por todas as mulheres, todas as anciãs, todas as viúvas, todas as mulheres maduras, todas as jovens, todas as adolescentes.
estamos às vésperas, Senhor, do Dia Internacional da Mulher. Ah, Senhor, quanta confusão foi feita, foi realizada, às vezes até por uma má interpretação da tua palavra. E quantas vidas foram ceifadas, foram perseguidas, mas quantas pérolas foram produzidas a partir da pena conduzida pelas mãos de mulheres, Senhor, de mulheres ousadas, de mulheres sábias, de mulheres cultas, de mulheres inteligentes, de mulheres musicistas, de mulheres poetisas, de mulheres que romperam o véu da religiosidade e puderam te adorar em espírito e em verdade, e conduziram uma multidão, Senhor, de outras mulheres a amar o órfão, a cuidar da viúva, a fazer, Senhor, meu Pai querido e amado, da sala de aula o seu púlpito, Senhor, fazer da enfermaria o seu púlpito, fazer, Senhor, do seu ofício, da roca, da pena o seu púlpito, Senhor, e por isso nós te louvamos. E quantos testemunhos bíblicos nós temos de mulheres inspiradas pelo Espírito Santo, que foram referência, que foram, Senhor, divisor de águas em seu tempo, e por isso nós te louvamos e te bendizemos. E neste mês, Senhor, que o teu Espírito Santo não se furte em nos ministrar redenção. Redenção é este tema que ideologias maléficas tentam se apropriar da mulher, do homem, se apropriar da mágoa, do escândalo, do escravismo, para programar, para fazer, Senhor, uma confusão na mente humana, para condicionar culturas de ódio. Pai bendito, no nome do Senhor, no nome do Senhor, Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós a tua plena revelação de comunhão entre marido e esposa, entre pai e filhos. Senhor, como Paulo escreve, que no Senhor não existe homem, não existe mulher, todos somos um no Senhor. Meu Pai bendito, que revelação, que estatura de graça, que poder, que glória, que revelação, que sapiência, Senhor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos com a nossa alma, com os nossos lábios, com tudo que temos, com tudo que possamos vir a ter e a ser. Espírito Santo de Deus, não se furte em nos abençoar nesta noite, em nos orientar, em nos exortar, em nos edificar, em nos renovar, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Todo aquele que chegou aqui, Senhor, cansado, sobrecarregado, abatido, afadigado, confuso, perdido, oprimido, Senhor, que Ele possa, pelo poder que há no nome de Jesus, ser levantado, ser renovado, ser restituído de graça, de fervor, de ousadia, de ânimo, de bom ânimo, de louvor, que seus lábios possam ser destravados, que sua alma possa ser equacionada e que possa sair deste momento em tua presença, celebrando, regozijando, salmodiando, se alegrando na tua presença. Pai bendito, assim nós oramos e assim nós já te agradecemos, porque cremos que grandes aprendizados teremos nesta noite. Maravilhosas coisas, maravilhosos prodígios, a começar pela nossa mente, pelas fortalezas que nos prendem em um modus operandi, em um modo de ser. Pai, destrói toda fortaleza que se levanta contra um sofismo, para que possamos realmente te adorar na plenitude de tua santidade, na plenitude daquele que não tem sombra de variação. Pai, no nome do Senhor, no nome do Senhor, que a tua alegria permeie nossos corações, que graça sobre graça flua, Senhor, a despeito de todas as dificuldades que estamos vivendo, pessoais, familiares, nacionais, mundiais, a despeito de tudo isso, Senhor, que este seja o momento que possamos sentar no teu divã e sermos ministrados pelo teu Espírito Santo e sermos renovados, sermos reestruturados,
coisa maravilhosa é nós nos permitirmos sermos quebrantados por Deus. É permitirmos o Senhor, metaforicamente falando, lançar um tomahawk em algumas estruturas que nós temos e deixarmos assim essas estruturas serem quebradas de maneira que Ele possa se fazer presente, coisas que nos impedem da presença, coisa linda, coisa preciosa. E nesse lugar, nessa dispensação, o tempo ele para, né? Quando a gente se acorda desse lugar, já passou, já foi, meu Deus, não parecia que estávamos tanto tempo. Mas coisa linda, muito bom estarmos na presença do Senhor. Bem, nesta noite, a nossa roleta russa, metaforicamente falando, a palavra do Senhor, amém? Você viu que nós estamos hoje com o espírito poético, né? Licença poética, né, irmãos? Estamos usando aí os jargões bélicos. Eu queria convidar a irmã Eduarda para fazer uma leitura. Glória a Deus. É Deus, meu Pai. Glória a Deus. Para fazer uma leitura, uma rápida reflexão, logo em seguida uma oração. Uma leitura, uma rápida reflexão e em seguida uma oração. Amém? Poeta, né, amigo? Poeta. Ele não avisa, tá? Ele nunca avisa, ele sempre só me chama. Mas como a gente está com poucas pessoas hoje, todas as pessoas são próximas, então eu sinto mais à vontade de estar aqui falando com vocês. Como ele não me avisou, eu não tinha preparado nada. Aí eu fiz a Antônio e falei, ele vai me chamar para dentro da gente, vai me chamar o que eu falo, o que eu falo. Aí ele falou assim, olha, tem esses versículos aqui que eu estou lendo, lê aí, vê o que tu acha. Aí eu li e falei, olha, perfeito, vai ser isso, ele me chamar é isso. Então, contribuição diretamente do Luiz Antônio. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 60. Eu vou ler do versículo 2. Que aí seja o versículo só 2. Amém? Isaías 60, versículo 2. Todo mundo achou? Amém? Tá? Olha, a escuridão cobre a terra, desde as trevas envolvem os povos. Mas sobre você cai o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Amém? Aleluia. Amém. Então, com base na oração inicial que o papai, o pastor Romero fez, eu penso em 3 grandes pontos que a gente pode destacar aqui. O primeiro deles é em relação à guerra, que todos nós sabemos que está acontecendo, né? Então, eu penso muito nesse momento nos nossos irmãos missionários,
Louvado seja o nome. Já queria convidar o Felipe ali. Bom, nós vamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas ofertas. Logo em seguida, o nosso quarteto fantástico. Louvando ao Senhor, amém. Queria já convidar a irmã Luciane, está se aproximando aqui da frente, que ela vai estar ministrando a palavra nessa noite. Que bênção, não é? Muito importante o que a Duda, o que a Maria Eduarda compartilhou nesta noite, porque como nós fizemos um áudio da igreja, o lugar onde está acontecendo essa guerra, e aos redores, ali no Oriente Médio, nós sabemos que em algumas das culturas ali presentes, a mulher não tem voz, não tem vez, né? A mulher realmente é secundária, e quantas coisas terríveis nós temos até visto nesses dias, em situações de cárcere, enfim, tudo que o islamismo deflagra contra a mulher. Inclusive, uma das promessas para os mártires é um harém, né? É um lugar cheio de mulheres, inclusive virgens, como recompensa de todo mártir na religião islâmica. Então, para você ver como as trevas ainda cobrem as terras, né? Como a ignorância, como essa religiosidade imaculada realmente corrompe, destrói, maltrata, mata. E o projeto de Deus é vida e abundância, né? Coisa linda. Mas continuemos a orar, os dias não são fáceis, mas certo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, amém? E que em tudo isso o Espírito Santo de Deus certamente está operando tremendamente, ainda que nós não tenhamos notícias, até porque em alguns desses países, como eu já falei, não só a mulher é rechaçada, como também até a liberdade de fala, a liberdade de imprensa, a liberdade de catalogar os fatos e as evidências, né? Mas continuamos a orar, crendo que o Senhor faz grandes coisas. Esta semana li um testemunho, e antes de nós orarmos pelos dízimos e pelas ofertas, eu entendo ser assertivo para esse momento. O testemunho dizia o seguinte, que os irmãos presos em container na Eritreia, ali no chifre africano, eles não tinham como recuar. E perguntado a eles por que eles não tinham como recuar, e eles diziam o seguinte: porque os nossos pastores não recuaram. Porque os nossos pastores, eles foram fiéis, e fiéis até a morte. Então, se eles foram fiéis, como nós não poderemos ser fiéis, né? Então, você vê o impacto do testemunho. E, diante disso, o autor da redação dizia que um testemunho desse, vivido, compartilhado, experienciado, ele certamente vale muito mais do que um estádio cheio e uma grande pregação. Porque o que esses irmãos estão vivendo nesses lugares de grande perseguição é realmente algo na veia, digamos assim, algo testemunhal, radical, do amor a Deus e ao próximo. Amém? Oremos ao Senhor, aos nossos dízimos e ofertas. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por todos os nossos irmãos que neste momento, já impelidos, já inclinados pelo teu Espírito Santo, têm nos vossos corações o desejo, a ânsia, a alegria, a fidelidade, a gratidão de ofertar e dizimar ao Senhor. Oramos que cada um, Senhor, que com o coração alegre deposita a sua semente, possa continuadamente ser abençoado pelo Senhor, possa continuadamente ter saúde, ter vigor, ter inteligência, sabedoria, capacidade, Senhor, de destacamento aonde quer que seja o seu ofício e o seu trabalho. Oramos que os nossos estudantes, Senhor, tenham a mente aberta para serem ainda mais prodigiosos naquilo que o Senhor os tem chamado e vocacionado. Oramos, Senhor, que todo pai de família, que todo provedor possa ter a alegria, Senhor, salutar, benéfica e divina, de ao final do mês ter a condição digna de honrar com os seus compromissos, de conseguir suprir, nutrir as necessidades não só existenciais da sua esposa e da sua família, mas também as necessidades espirituais. Pai, bendito no
E todo aquele, Senhor, que tem semeado com lágrimas, com trabalho, com suor, possa, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo amor do teu nome, possa colher tudo aquilo que ele tem semeado. Pai, aquele que porventura tem corrido atrás, tem procurado, tem batido, tem buscado, tem pedido, e ainda porventura não chegou o tempo. Mas nós oramos que ele continue em busca, que ele continue batendo, pedindo e procurando, que certamente aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. Assim, Senhor, seja com os nossos irmãos que porventura não possam ofertar ou dizimar, mas que a tua graça continue abundante sobre eles, e que esta leve e momentânea tribulação não está em nada comparado ao peso de glória que o Senhor há de derramar também nas finanças e nas economias do meu irmão e da minha irmã. Senhor, aquilo que está travado, aquilo que precisa de uma assinatura, aquilo que precisa de uma chancela judicial, aquilo que porventura possa estar enclausurado, com cadeado, Pai, no nome de Jesus, o Senhor me achar mestra, o Senhor me achar da morte do inferno, Pai, no nome de Jesus, que este cadeado, se não for arrombado ou estourado, que o Senhor possa vir e dar vitória ao meu irmão, à minha irmã. Assim, Senhor, protege o olho gordo, protege, Senhor, o coração invejoso, protege, Senhor, do inimigo que fica à espreita, tentando, Senhor, fazer com que o meu irmão e a minha irmã escorreguem e caiam, e que aquela forca que foi projetada para Mordecai possa, enfim, recair sobre a mão. Aquele que planeja o mal para o próximo, Senhor, o mesmo mal lhe espera. Assim que teus filhos e tuas filhas possam ser tremendamente abençoados, tremendamente prósperos, também em suas finanças, também em suas economias, para que possam viver também nesta área o melhor desta terra. Assim, nós oramos em nome de Jesus, com muita sabedoria, com muito discernimento e com a graça do teu Espírito Santo. Amém. Com Deus,
Paz do Senhor. Quero agradecer ao convite do nosso pastor Nélio, que nos fez domingo. Hoje nós estamos aqui. O Senhor foi tão bondoso que não deixou chover. Eu não teve escapatória. Mas que bênção. Gente, para não perder tempo, já são 8h20 e eu também não quero demorar. Eu sou muito rigorosa em relação ao horário, então eu quero rapidinho aqui deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou demorar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. E no versículo de número 39. Lucas, capítulo 1, versículo de número 39 em diante. Não vamos ler tudo, tá, irmãos? Eu vou ler aonde eu achar melhor parar, eu vou parar. Amém? Amém. E Maria levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Dependendo da sua versão, tá? Minha aqui da Elizabeth, mas nós aqui temos o costume de chamar de Isabel, tá? Então não fiquem confusos em relação a isso. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isto é para mim, que a mãe do meu Salvador venha a mim? Pois este assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E a abençoada é a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Amém? Não fique preocupado se eu citar alguns versículos anteriores, tá bom? Como eu falei, o texto é grande. Eu só li alguns versículos aqui só para a gente entrar na história. Bom, vamos lá. Como a gente leu aqui no versículo de número 39, Maria, após a visita do anjo, tá? Ela passa um tempo na casa de sua prima Isabel, tá? Que já estava grávida de 6 meses. Isso aqui todos nós já sabemos. Maria, quando é visitada pelo anjo Gabriel, tá? Já no versículo 26, a gente vai perceber que quando Maria soube da notícia, do propósito que ela ia cumprir na terra, Maria vai visitar a sua prima Isabel e fica aqui um período de 6 meses, como eu falei. Mas sabe o que é interessante? Se você prestar atenção, quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel vai falar algo a Maria dizendo: bendita és tu entre as mulheres.
e bendito o fruto do teu ventre. Foi isso que Isabel fala a Maria, quando Maria chega na sua casa. Mas é interessante porque a gente não pode saber a reação, o sentimento de Maria ao ouvir isso da sua prima Isabel. Mas eu tenho certeza que no decorrer dos versículos, a gente vai perceber que Maria, quando ouviu isso de sua prima Isabel, ela teve um sentimento de gratidão. Gratidão pelo propósito, gratidão por estar cumprindo, ou até mesmo iria cumprir o propósito de Deus, porque Maria ainda estava grávida. Então, a gratidão de Maria, ao ouvir isso, me chamou a atenção. Isso é tão verdade, você pode até me questionar e dizer, mas irmã Luciane, aonde está essa gratidão de Maria? Porque eu não prestei atenção. Está nos versículos a qual nós lemos, quando ela vai dizer, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Ou seja, Maria se sentiu grata por estar estando cumprindo um propósito de Deus. E isso me chamou a atenção. E aqui eu quero trazer uma palavra em cima desse versículo. Porque é interessante, irmãos, que nós temos recebido coisas boas do nosso Deus. Eu sei que no decorrer da nossa vida, a gente tem também recebido notícias que não agradam muito ao nosso coração. Isso são coisas da vida. Isso são coisas que vão acontecer com todos nós. Mas mesmo assim, é interessante que a gente não consegue ter uma gratidão sincera diante de Deus. Ó, irmã Luciane, por que uma gratidão sincera? Uma gratidão sincera porque nós somos gratos a Deus só quando nós estamos recebendo coisas boas. Isso é tão verdade que quando nós recebemos notícias boas, coisas boas de nosso Deus, a gente dá culto em ação de graça, a gente dá testemunho, a gente conta para todo mundo das coisas boas que nós estamos recebendo a Deus. Isso é gratidão. Mas você nunca ouviu ninguém dentro da igreja louvar a Deus pela morte de um filho. Ninguém aqui ouviu um testemunho de alguém aqui dizendo, Deus fechou a porta do trabalho e por isso eu estou aqui diante de Deus para louvar o seu nome. O meu casamento está em crise, o meu marido acabou de me deixar por causa de outra, mas mesmo assim eu estou aqui para louvar o nome do meu Deus. Você já ouviu esse testemunho? Porque eu nunca ouvi. Maria, quando ouviu a notícia que seria a mãe do Salvador, ela se sentiu grata. Irmã Luciane, mas ela ouviu a notícia que ela seria a mãe do Salvador. Quem é que não estaria grata? Até eu estaria grata. Pois é, você tem razão. Mas sabe quando você vai olhar aí para aquele contexto histórico, você vai ver que Maria não tinha muito o que se
fez aos anciões daquele tempo. Porque se José fizesse a denúncia, Maria ia ser condenada nessa lei. Então, olha o risco de vida de Maria, pastora Jaqueline. Porque olhar as coisas boas que nós recebemos de Deus é maravilhoso. É culto em ação de graça. É festa, é testemunho, é alegria. Mas e as notícias más que nós também recebemos? Será que nós somos de fato gratos a Deus? Ou será que nós somos gratos só quando nós recebemos coisas boas dele? Porque a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a desgraça da nossa vida. Maria, quando soube disso, que ela traria ao mundo o Salvador, e ela sabendo dos costumes do seu tempo, Maria poderia dizer: não, anjo, eu não quero isso. Não, anjo, eu não posso fazer isso. Não, anjo, eu não tenho condição. Porque, primeiro, eu não sou casada.
uma jovem fervorosa, tinha uma fé inabalável, amava o Senhor, a sua integridade era irrepreensível. Antes de Jesus, Maria era uma mulher simplesmente espetacular. Depois de Jesus, então, ela se tornou referência mundial. Porque você pode até não ser um cristão, mas todo mundo conhece a mãe de Jesus. Essa é a verdade. Então, Maria, ela simplesmente tinha uma gratidão, irmãos. Quando ela ouviu o que Isabel falou, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria simplesmente teve uma gratidão, e aqui algo também me chamou a atenção. Damos testemunha por muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Mas você já ouviu alguém dar testemunho pela salvação? Você já ouviu alguém querer dar um testemunho? Qual é o testemunho? Jesus me salvou. Ninguém dá esse testemunho. Presta atenção. Domingo que vem é comemorado o Dia das Mulheres, é isso? Se eu não estou enganada, péssima para dar. Quantas mulheres cruzou o nosso caminho hoje, irmãos? Quantas? Quantas pessoas cruzaram o nosso caminho só no dia de hoje? Quantas pessoas a gente conhece? Mas você já parou para pensar que no meio de todas essas pessoas, Deus escolheu você? Você já parou para pensar? No meio da tua família, tu acha que no meio da tua família não tem gente melhor do que você? Tu acha que no meio da tua parentela não tem pessoas mais bonitas do que você? Tu acha que no meio da tua parentela não tem pessoas mais inteligentes do que você? Tu acha que no meio da tua parentela não tem pessoas mais afastadas do que você? Você sabe que tem. Mas Deus olhou para todas elas e disse: eu quero você. Isso é tão verdade, irmãos, que Isabel reconheceu isso. Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo, ela reconheceu isso na vida de Maria. Ela disse algo que me chama a atenção, dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Deus poderia escolher um monte, mas Ele olhou para você, Maria. Ele quis você. E nós não somos dados para a nossa salvação. Olha, interessante, irmãos, o que Davi vai nos dizer aqui em 2 Samuel, capítulo de número 7. E no versículo de número 19. Olha o que Davi vai nos dizer. Então o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa para que tu me tragas para aqui?
quem é os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, para que tudo Deus. Isso aqui eu dando para contexto, é quando Davi estava lá no palácio, e quando ele olhou ali, a arca estava em uma tenda. Aí Davi vai dizer, eu vou fazer uma casa para o meu Deus. Deus vai dizer que o profeta Natan aprovou essa decisão do rei Davi. Quando o profeta aprovou e Davi estava decidido fazer uma casa, Deus visita o profeta Natan. Deus diz, Natan, ele não vai fazer não. Primeiramente porque Davi era um seminário, mas quando gente, seus filhos, ou seja, a sua herança que vai fazer a casa, que é o rei Salomão. Mas mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi dizendo que na sua linhagem nunca lhe faltaria sucessor. É por isso que Davi, quando ouve isso, ele fica assustado, pastor Romero. Ele vai dizer, quem sou eu? Quem sou eu? O próprio Deus vai dizer, Davi, eu te vi quando tu estava lá atrás das malhadas. Ninguém te via, Davi. Ninguém fazia questão de ti. Ninguém sabia que tu existia, Davi. Ninguém, mas eu te vi. Eu te vi quando tu estava lá, Davi. E sabe o que eu fiz contigo, Davi? O quê? Eu te tirei de lá e te fiz chefe da minha nação. Olha que privilégio! Olha para você hoje. Puxa na tua memória quem tu era antes de Jesus. Olha quantas bênçãos, olha quantas coisas que Deus já fez na tua vida. Nós somos gratos por tantas coisas, mas não somos gratos pela salvação que Ele nos deu. Se Jesus voltar agora, subiremos para morar com Ele. Será que a gente não consegue ter um coração grato? Aí o tempo vai passar, Davi escreve no Salmo 8. Olha o que Davi escreve no Salmo 8, ele vai dizer, o Salmo vai até o versículo 9, mas eu quero ler simplesmente o versículo número 4. Ó, que homem! Não, o versículo de número, vamos ler o primeiro. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabelece a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesse para o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu ordenaste, ó que é o homem para que sejas cuidado com ele, o filho do homem para que o existe, porque o fizeste um pouco menor do que os anjos, e contraíste com a glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de teus pés. Ou seja, Davi vai escrever o Salmo e ele vai dizer o seguinte: tu fizeste com que esse tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Ou seja, tudo que Deus fez, pastor Romero, ele simplesmente deu ao homem. Ele disse, pode dominar. Aí Davi olha para toda a natureza e vai dizer, quem é o homem? Quem sou eu para ter o cuidado ou até mesmo ter a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus? Quem era a Luciane para estar aqui nesta noite e trazer essa mensagem? Deus olhou e disse, eu não quero outro, eu quero você. Se você conhecesse meu irmão, você vai ver que ele é totalmente diferente
tão alta. A gente até sabe quando ele chega em casa, porque a gente ouve a voz dele lá no portão da vila. Então, tão descontraído, e eu sou tão tímida, eu não gosto muito de conversar, irmãos, eu gosto de sentar ali, eu gosto de ficar ali no meu cantinho. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão se identificando com essa palavra. Quantos de nós tinham um futuro, irmãos, que já estava desenhado, que já estava decretado, mas Deus olhou e disse: eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisa melhor para você. Maria me dá uma aula de gratidão. Ela perdeu tudo, mas mesmo assim foi grata a Deus. Ela simplesmente não rejeitou pelo medo da perda. Ela abraçou, porque ela sabia quem era, quem estava ali, fazendo a promessa, cumprindo a promessa e até cuidando dela. Mas é interessante, irmãos, que ao mesmo tempo que Maria nos dá uma aula de gratidão, Maria também me dá uma aula de louvor. Eu quero dizer que esse louvor não é o louvor que nós ouvimos, com todo respeito, Salinha. Não é esse o louvor. Porque a gente acha que é esse o louvor, mas não é. Maria simplesmente me dá uma aula de louvor. E é interessante que precisamos, irmãos, ter a maturidade espiritual para louvar a Deus em todas as situações. Todas as situações. Maria tinha perdido o noivo, porque quando Maria sobe à casa de Isabel, Mateus capítulo 1 vai nos dizer que José já tinha dado o pontapé nela. Ela não estava mais com José. Aí, ela não estava, o texto nos diz isso. E José só voltou para Maria porque o anjo apareceu para ele. Porque se o anjo não tivesse aparecido para José, ele não ia voltar para ela. Maria simplesmente louva a Deus nessa situação, irmãos, de perda, de prejuízo. E isso é maturidade. Uma jovem, uma moça, ela ainda não era
eu não sei, Jesus, eu queria ser capaz, mas eu acho que eu não sou, Jesus. Eu posso até aceitar no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, eu posso até aceitar, mas na hora não, na hora eu vou questionar, na hora eu vou brigar, na hora, se bobear, eu vou até murmurar. Maria não. Maria tinha uma espiritualidade tão extraordinária que ela nem vai murmurar. Não, se manda para a casa de Isabel e vai louvar a Deus lá na casa de Isabel. Sai daquele ambiente opressor e se manda para a casa de Isabel. Maria começa a sua oração aonde toda oração deve começar, adorando a Deus. Olha o versículo de número 36. Ela vai dizer o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela estava com a promessa no ventre, mas a sua vida não tinha muito que se alegrar. Se você falar, você Maria tinha que se alegrar. Não, ela não tinha. A Bíblia não fala, mas a gente tem uma noção, pastor Romero. Ela estava noiva. Se as pessoas estavam no dia de hoje, imagine naquele tempo, Sarina. Naquele tempo que era pior. Tu acha que Maria não foi falada pelas vizinhanças? Pela parentela? Olha, Maria está grávida. Possivelmente pulou a seca. Isso é tão verdade que José a deixou. Tu acha que o nome dela não ficou no meio do povo? Com certeza ficou. E Maria simplesmente não fica abalada com aquela situação, ela simplesmente louva a Deus. Ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Quando Maria louva ao Senhor com a sua alma, Maria simplesmente está reconhecendo a santidade de Deus. Quando ela vai dizer: santo é o seu nome. Maria simplesmente conhecia a pessoa
povo simplesmente se corrompe. Mas Deus estava começando a mudar aquele cenário. Então a vida daquele menino ia trazer uma questão ali moral, social e econômica. Porque é interessante, irmãos, que muitas pessoas acham que as promessas e até mesmo a manifestação de Deus e as coisas boas só acontecem para aqueles que são bem abastados. Mas olha só o que Maria fala quando ela começa a louvar a Deus. Quando ela vai dizer assim: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Maria estava dizendo: Senhor, se lembrou dos humildes. Os humildes também têm vez no teu reino. Os humildes também têm vez. Estão também embutidos nas tuas promessas. Maria era uma menina de visão. Aquela menina simplesmente sabia as consequências daquela gravidez, pastora Jaqueline. Sabe o que é interessante? É que muitos de nós não sabemos a consequência das promessas que Deus nos faz. É por isso que nós brincamos muito. A gente não sabe, eu não sei, eu não sei. É por isso que às vezes eu brinco muito. Maria não brincava com isso. Maria sabia das consequências poderosas daquela gravidez. Sabia que aquela gravidez, quando aquele menino viesse ao mundo, ele ia trazer uma questão moral, ele ia trazer uma questão social, ele ia trazer uma questão econômica, ele ia mudar o cenário daquela situação. As promessas que Deus nos faz, irmãos, não é só para ficar no exibindo aqui, ela tem que ter consequências na vida de alguém. Não adianta eu estar pregando aqui nesta noite e a gente não simplesmente, eu simplesmente não tenho a consciência que as palavras que estão saindo da minha boca, ela não tem consequência, ela tem consequência sim. A gente não tem isso, a gente não tem uma noção, é por isso que brincamos muito. Muitos são chamados, aí brinca com o chamado, brinca com o propósito, brinca de pregar, brinca de cantar, brinca de orar, brinca de vir à igreja. Brincamos muito com isso. Maria não brincou com isso. Maria sabia que aquela gravidez ia ter um peso dentro daquela sociedade. O nosso chamado tem que ser um chamado de consciência. O meu chamado tem que ser um chamado de consciência, porque eu preciso entender que eu estou influenciando alguém aqui. Não é todos, é fato, mas alguém está me olhando, está dizendo, está mudando a minha vida, está mudando a minha história, estou mudando o meu pensamento, estou mudando o meu comportamento. Por quê? Porque eu estou olhando para alguém aqui dizendo o que ela está falando. O que ele está falando está fazendo peso na minha vida. Maria simplesmente não perdeu tempo em relação a isso, ela não brincou com isso. É por isso que ela vai dizer isso quando ela vai cantar. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado, irmãos. Deus nos chamou para influenciar essa sociedade falida. Se a sociedade está assim, é porque a igreja está simplesmente deixando de cumprir o seu propósito. Se a sociedade está desta maneira, é porque muitos de nós estamos falhando no nosso propósito dentro dessa sociedade, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, no trânsito, no supermercado, não sei aonde a gente anda. Assim nós não estamos mais influenciando, é porque nós estamos simplesmente falhando com o chamado que Deus nos deu. Como pessoas escolhidas,
gente conquistando o que a gente já conquistou. Deus está dizendo o seguinte: você é diferente. Maria era diferente. No meio de tantas mulheres, Deus olhou para você. E é você que Ele compra os dias de hoje. Maria entendia isso. E ela não vai ficar triste. Ela não vai ficar abalada. Ela não vai questionar. Ela não vai ficar tristonha, amargurada, deprimida. Não. Ela simplesmente vai louvar o Salvador. Vai louvar a Deus. E vai esperar na promessa. Aleluia. E aqui eu começo a encerrar. Versão 9 e 6. Quando a gente vai para o versículo de número 52, que aqui eu encerro. O versículo de número 52 vai nos dizer o seguinte: e ele mostrou força com o seu braço. Ele quem? Deus. Ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus acertos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e aos ricos ele enviou vazio. Me chama a atenção aqui que Maria, no versículo de número 52, ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Isso aqui é um cântico de Maria. Maria vai para a casa de Isabel chorar suas pitangas. Não, Maria vai louvar o Senhor. Maria vai engrandecer o Senhor, porque ela era uma adoradora verdadeira. Ela não adorava só quando ela recebia as coisas boas de Deus, não. A gente, de verdade, irmãos, nós somos muito hipócritas. A gente louva a Deus só pelas coisas boas. Nem conta historinha para cá, não. É mesmo porque a palavra do Senhor diz que quem mente é filho do diabo. Essa é que é a verdade. Mas eu não estou lidando com vocês, porque eu também estou incluída no meio. Está todo mundo no mesmo balaio aqui, no mesmo barco. Maria simplesmente é grata por aquilo que ela está recebendo, mesmo sabendo dos riscos. E ela disse sim. Maria era uma adoradora, mesmo perdendo tudo. E ela soube adorar, mas é interessante porque Maria não fica assustada com o que estava acontecendo ali dentro da sua sociedade. Todos nós estamos assim, temerosos, até mesmo porque é ano de eleição, estamos preocupados com isso, preocupados com aquilo, vai ter, não vai ter, quem vai subir, quem vai descer, é guerra, não é guerra, mata e vive, a gente está assim, irmãos, preocupados. Maria não está nem um pouco preocupada, nem um pouquinho, porque ela mesma vai dizer isso. Ele derrubou os poderosos. Deus derrubou os poderosos. Ele derrubou os poderosos. Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle. Deus está no controle. Maria vai olhar e vai dizer: Ele derrubou os poderosos. Os poderosos podem ter vez nessa sociedade. É fato. Eles são grandes. Nessa sociedade, eles gritam alto. Nessa sociedade, irmãos, eles mandam. É fato, mas Deus está olhando e dizendo: quando eu me levantar, eu derrubo os poderosos. E a igreja só tem que confiar no Deus que derruba os poderosos. Agradecer pela oportunidade. É só 9:10.
Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O primeiro texto que a irmã Luciana leu diz assim: Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. Eu só queria fazer duas referências, não contrariando nada, mas quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Vinícius tem promessa de Deus? Sara tem promessa de Deus? Amém. Então eu tenho promessa. Há uma promessa no seu interior, amém? Há uma promessa no seu espírito, há uma promessa no seu coração. Nesses tempos de guerra, quando um país quer fazer um comunicado a outro, não sei se você já ouviu isso, mas geralmente eles mandam um comissário, não é? Os comissários dos países se reúnem, às vezes até em outro lugar, para tentar um acordo de paz. Amém? Então, o que é que nós vemos aqui? Agora eu vou criar um neologismo. O céu me deu um neologismo agora. Nós vemos aqui duas promessárias. Duas comissárias do céu com promessas do céu. Amém? Você está entendendo? Então nós temos duas promessárias. O irmão Nelson é comissário, eu sou comissário. São comissários com promessas do céu. Amém? E uma coisa muito importante que nós vemos nesse texto, que capturou meu coração, irmão Luciano, é que a promessária mais jovem ministrou sobre a promessária mais experiente, digamos assim, amém? A palavra da promessária mais jovem, quando liberada, a salvação, a Isabel, liberou a realidade espiritual sobre ela, e diz a palavra de Deus que Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? O primeiro texto, como eu já fiz referência ainda há pouco, diz que Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente às regiões montanhosas. As mamães que aqui estão, as vovós que aqui estão, sabem que os maiores enjoos de uma mulher gestante são nos primeiros meses. Amém? Então o que o Senhor está falando para mim e para você Maria, para você mulher? Que você se levante nestes dias que nós vivemos. Diz a palavra de Deus: Maria se levantou e foi apressadamente às regiões montanhosas. Você que é uma promessária de Deus, que entende que o Espírito de Deus está pedindo que você se levante nestes dias, fique de pé, coloque-se sobre os seus pés essa noite, amém? E você que tem graça de Deus, para independente das circunstâncias que a promessa de Deus pode gerar de conturbação, você que tem fé para subir apressadamente às regiões montanhosas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E você, promessária mais jovem, que tem fé que a sua salvação vai ministrar espiritualmente, talvez, sobre as promessárias mais experientes. Amém? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que nesta noite fala aos nossos corações um testemunho tão impactante, tão poderoso, algo sobrenatural, Senhor, que Maria carregava era o Salvador do mundo, era o Salvador do planeta, era o Salvador da criação, aquele que iria reconciliar toda a criação contigo. Por semelhante modo, todos nós temos promessas tuas em nosso interior, em nosso ventre espiritual, em nossa alma, em nosso coração. E nesta noite, Senhor, nós de semelhante modo nos levantamos, como Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente às regiões montanhosas. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos energizar, possa nos fortalecer, e todas as Marias aqui presentes possam nestes dias como foi lida a tua palavra, que as trevas cobrem a terra, que elas possam se levantar apressadamente e irem às regiões montanhosas, ou seja, é tempo de subir, é tempo de enfrentar a dificuldade, é tempo de enfrentar até a gravidade, Senhor, e ir às regiões altas de Judá. Pai bendito, no nome de Jesus, que toda irmã aqui, que toda mulher possa se levantar e ir apressadamente ao encontro das regiões montanhosas, aquelas situações, Senhor, que precisam de uma palavra de vigor, uma saudação com amor, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, Senhor, porque a outra que estará vai ser ministrada, a outra mulher que estará, a outra amiga que estará, a outra companheira que estará, a irmã que estará, vai ser
cheia do Espírito Santo, a partir da palavra que será liberada por esta Maria que aqui está. Senhor, no nome de Jesus, unge nossas irmãs, capacita nossas irmãs com esta fé, com esta gratidão, até por meio das dificuldades que a promessa pode gerar em nós, mas que nós possamos permanecer firmes e seguir o teu conselho, seguir a tua orientação. Pai, que o Senhor levante Marias aqui nesta noite, que o Senhor levante Marias aqui segundo a tua promessa, e que não titubeiam segundo a tua ordem, e que possam subir apressadamente as regiões montanhosas para uma comunhão santa, para uma comunhão que aquilo que está sendo gerado na irmã também já está sendo gerado nela. E quando elas se encontrarem, Senhor, eu profetizo encontros aqui, que serão cheios do teu Espírito Santo, encontros que mudarão vidas, Senhor, em nome de Jesus. Seja a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família aqui representada. Continua abençoando a irmã Luciane, Senhor, independente das características humanas que talvez tentam definhar, Senhor, a sua convicção, mas o Senhor capacita os escolhidos. O Senhor é aquele que chama. A tua sabedoria, Senhor, enlouquece os loucos. A tua força, Senhor, é mais poderosa do que os fortes deste mundo. Assim, Senhor, continua usando ela de maneira leve, de maneira poderosa nas tuas mãos. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Em sua mão, querido, como quem recebe algo de Deus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, meu irmão, seja sobre você, minha irmã, seja sua casa, sobre sua família, e todos aqueles que creem dizem amém. Deus abençoe, professar de Deus, em nome de Jesus. Pai do Senhor começar. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Rapaz, que força. Glória. Vai tudo bem, É, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Maricê. E quarta-feira, professor?